Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 2 de agosto de 2017. Não existe este negócio de acabar com a Cracolândia. É o que diz o médico psiquiatra Luiz Marra, que há 15 anos lida com dependentes químicos, dentre eles muitos usuários de crack. O lugar chamado Cracolândia não é um lugar físico que pode ser acabado, demolido, a menos que se tomem medidas muito truculentas, absurdas, fascistoides e que vão inevitavelmente ferir os direitos de muita gente, argumenta. Marra, 67 anos, também é escritor, autor de obras como Coletivo Aleatório e o Diário Perdido do Jardim Maia. Ele lança agora em julho Crônicas do Crack, no qual reúne diversas histórias de usuários com as quais se deparou por conta de seu trabalho. São narrativas impactantes e perturbadoras, calcadas em situações reais, de onde surgem personagens como a prostituta que ganha R$6 para satisfazer cada cliente próximo à Rua dos Noias, em São Miguel Paulista, ou o ex-membro do PCC que deixou o grupo por conta do vício na droga proibida pelo comando. São histórias muito reais de tipos marginais que impressionam pela grandeza humana, explica Marra. A obra, lançada pela Edra, vem em boa hora, exatamente enquanto discussões públicas são travadas principalmente a respeito das ações de João Doria, prefeito paulistano, pelas ruas de São Paulo contra dependentes químicos. Acho que houve muita demagogia e a intenção nítida de aparecer, uma vez que o grande público é muito sensível a medidas tidas como higienistas, opina o escritor. Na revista Reformador de março de 1998, Xerxes Pessoa de Luna, em seu artigo Drogas e suas implicações espirituais, afirma que um dos problemas mais graves da sociedade humana, na atualidade, é o consumo indiscriminado e, cada vez mais crescente, das drogas por parte não só dos adultos, mas também dos jovens, lamentavelmente até das crianças, principalmente nos centros urbanos das grandes cidades. A situação é tão preocupante, que cientistas de várias partes do planeta, reunidos, chegaram à seguinte conclusão: os viciados em drogas de hoje podem não só estar pondo em risco seu próprio corpo e sua mente, mas fazendo uma espécie de roleta genética, ao projetar sombras sobre os seus filhos e netos ainda não nascidos. Diante de tal flagelo e de suas terríveis consequências, não poderia o Espiritismo, doutrina comprometida com o crescimento integral da criatura humana na sua dimensão espírito-matéria, deixar de se associar àqueles segmentos da sociedade que trabalham pela preservação da vida e dos seus ideais superiores, em seus esforços de erradicação de tão terrível ameaça. O efeito destruidor das drogas é tão intenso que extrapola os limites do organismo e psíquico da criatura humana, alcançando e comprometendo, substancialmente, o equilíbrio e a própria saúde do seu corpo perispiritual. Tal situação, somada àquelas de natureza fisiológica, psíquica e espiritual, principalmente as relacionadas com as vinculações a entidades desencarnadas, desalinho, respondem, indubitavelmente, pelos sofrimentos, enfermidades e desajustes emocionais e sociais a que vemos submetidos os viciados em drogas. Em instantes tão preocupantes da caminhada evolutiva do ser humano em nosso planeta, cabe a nós espíritas, não só difundir as informações antidrogas que nos chegam do plano espiritual benfeitor que nos assiste, mas, acima de tudo, entender e atender aos apelos velados que estes amigos espirituais nos enviam com seus informes e relatos contrários ao uso indiscriminado das drogas, no sentido de envidarmos esforços mais concentrados e específicos no combate às drogas, quer no seu aspecto preventivo, quer no de assistência aos já atingidos pelo mal.
Revela-nos a ciência médica que a droga, ao penetrar no organismo físico do viciado, atinge o aparelho circulatório, o sangue, o sistema respiratório, o cérebro e as células, principalmente as neuroniais. Na obra Missionários da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier do Espírito André Luiz, lemos o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O sangue é elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. Em Evolução em Dois Mundos, o mesmo autor espiritual revela-nos que os neurônios guardam relação íntima com o perispírito. Comparando as informações destas obras com as da ciência médica, conclui-se que a agressão das drogas ao sangue e às células neuroniais também refletirá nas regiões correlatas do corpo perispiritual em forma de lesões e deformações consideráveis que, em alguns casos, podem chegar até a comprometer a própria aparência humana do perispírito. Tal violência concorre até mesmo para o surgimento de um acentuado desequilíbrio do espírito, uma vez que o perispírito funciona em relação a este, como uma espécie de filtro na dosagem e adaptação das energias espirituais junto ao corpo físico e vice-versa. Por vezes o consumo das drogas se faz tão excessivo, que as energias, oriundas do perispírito para o corpo físico, são bloqueadas no seu curso e retomam aos centros de força. A ação dos espíritos inferiores junto do viciado. A ação pode ser percebida através das alterações no comportamento do viciado, dos danos adicionais ao seu organismo perispiritual, já tão agredido pelas drogas, e das consequências futuras e penosas que experimentará quando estiver na condição de espírito desencarnado, vinculado a regiões espirituais inferiores. Sabemos que, após a desencarnação, o espírito guarda, por certo tempo, que pode ser longo ou curto, seus condicionamentos, tendências e vícios de encarnado. O espírito de um viciado, drogas, por exemplo, em face do estado de dependência que ainda se acha submetido, no outro lado da vida, sente o desejo e necessidade de consumir a droga. Somente a forma de satisfazer seu desejo é que irá variar, já que a condição de desencarnado não lhe permite proceder como quando na carne. Como espírito precisará vincular-se à mente de um viciado, de início, para transmitir-lhe seus anseios de consumo da droga, posteriormente para saciar sua necessidade, valendo-se para tal do recurso, ou da vampirização das emanações tóxicas impregnadas no perispírito do viciado ou da inalação dessas mesmas emanações quando a droga estiver sendo consumida. Essa sobrecarga mental, indevida, afeta tão seriamente o cérebro, a ponto de este ter suas funções alteradas, com consequente queda no rendimento físico, intelectual e emocional do viciado. Segundo Emmanuel, o viciado ao alimentar o vício dessas entidades que a ele se apegam, para usufruir das mesmas inalações inebriantes, através de um processo de simbiose em níveis vibratórios, coleta seu prejuízo às impregnações fluídicas maléficas daqueles, deixando o viciado enfermiço, triste, grosseiro, infeliz, preso à vontade de entidades inferiores, sem o domínio da consciência dos seus verdadeiros desejos. As casas espíritas, como pronto-socorro espirituais, muito podem contribuir com os espíritos superiores no trabalho de prevenção e auxílio às vítimas das drogas nos dois lados da vida. Com certeza, esta contribuição poderia ocorrer através de medidas que, no dia a dia da instituição ensejassem a um incentivo cada vez mais constante às atividades de evangelização da infância e da juventude, principalmente com sua implantação, caso a instituição ainda não o tenha implantado. B. Estimular seus frequentadores, em particular a família do viciado em tratamento, à prática do Evangelho no lar.
Estas pequenas reuniões, quando realizadas com o devido envolvimento e sinceridade de propósitos, são fontes sublimes de socorro às entidades sofredoras, além, naturalmente, de concorrer para o estreitamento dos laços afetivos familiares, o que de certo estimulará o viciado, por exemplo, a perseverar no seu propósito de libertar-se das drogas ou a dar o primeiro passo nesse sentido. C. Preparar devidamente seu corpo mediúnico para o sublime. Exercício da mediunidade com Jesus, condição essencial ao socorro às vítimas das drogas, até mesmo às desencarnadas. D. No diálogo fraterno com o viciado e seus familiares, sejam-lhes colocados à disposição os recursos socorristas do tratamento espiritual passe, desobsessão, água fluidificada e reforma íntima. E criar, no trabalho assistencial da casa, uma atividade que enseje o diálogo, a orientação, o acompanhamento e o esclarecimento, com fundamentação doutrinária, ao viciado e a seus familiares. Diante dos fatos e dos acontecimentos que estão a envolver a criatura humana, enredada no vício das drogas, geradores de tantas misérias morais, sociais, suicídios e loucuras, nós, espíritas, não podemos deixar de considerar esta realidade, nem tampouco deixar de concorrer para a erradicação deste terrível flagelo que hoje assola a humanidade. Nesse sentido, urge que intensifiquemos e aprimoremos cada vez mais as ações de ordem preventiva e terapêutica, já em curso em nossas instituições, e que, também, criemos outros mecanismos de ação mais específicos neste campo, sempre em sintonia com os ensinamentos do Espiritismo e seu propósito de bem concorrer para a ascensão espiritual da criatura humana às faixas superiores da vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de agosto, por Feijão.